Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa. Hoje, a gente vai mergulhar num momento assim de virada total no antigo reino de Judá. Uma virada bem intensa. Muito. Tudo durante o governo de um rei chamado Asa. As nossas fontes aqui são trechos do livro de 2 Crônicas, capítulo 15, e também algumas notas de uma Bíblia de estudo para ajudar a gente a entender os detalhes. Sim, que são bem importantes. E o nosso objetivo é tentar entender o que leva uma nação inteira a uma reforma religiosa tão radical. É uma história sobre liderança, sabe? Sobre convicção e as consequências, às vezes, bem brutais de buscar uma renovação. Isso. E, olha, é super importante a gente situar o cenário. O rei Asa, ele governava Judá, que era o reino do sul, o reino de Israel tinha se dividido, né? E a relação com o reino do norte era uma tensão constante. Não só política, mas principalmente religiosa. Certo. E o timing aqui é tudo. Este capítulo começa logo depois de uma vitória militar que parecia impossível. Asa tinha acabado de derrotar um exército etíope gigantesco. Então o clima não era de crise. Pelo contrário, a nação estava eufórica, se sentindo assim invencível, grata. É o palco perfeito para uma mudança drástica. Certo, então o clima é de festa, o exército está voltando para casa e é aí que a história começa a virar. Tudo se inicia com a intervenção de um profeta, Azarias. Ele não manda um recado, ele vai pessoalmente ao encontro do rei Asa. No meio do exército vitorioso. Exato, com uma mensagem bem direta. E a mensagem dele é... Nossa, é sem rodeios. É tipo, a conta é simples. Ele diz no versículo 2: O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. É uma condição. Total. Não tem meio termo, não tem área cinzenta. É uma declaração de causa e efeito que amarra o futuro da nação diretamente à lealdade deles. Ou seja, ele está basicamente dizendo, olha, essa vitória que vocês acabaram de ter não foi sorte. E a paz que vocês querem não está garantida, tem um preço. Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui é a estratégia dele. O Azarias não fala só do futuro. Ele joga na cara deles um passado recente, um passado caótico, como um alerta. Ah, é? Sim, ele descreve uma época em que Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. E ele detalha o resultado disso. Não foi só uma crise de fé, foi um colapso social completo. Nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam. Nossa. A única maneira de não voltar para aquilo é se comprometer de verdade agora. Ele cria a justificativa teológica para as medidas extremas que o Asa vai tomar. Uma profecia tão direta assim? Podia ter 2 resultados, né? Ou o rei ignora, ou ele age. E pelo que as fontes dizem, Asa não perdeu um segundo. Nenhuma hesitação. O texto diz que ele esforçou-se, o que dá uma ideia de uma energia súbita, focada. Ele inicia imediatamente o que só pode ser descrito como uma blitz de purificação. Uma blitz mesmo. Sim, manda remover os ídolos abomináveis de todo o território de Judá e Benjamim e não para por aí. Ele avança sobre as cidades que tinha acabado de conquistar nas montanhas de Efraim, que era território inimigo, e faz a limpeza lá também. Mas ele não só destrói, certo? Tem um outro lado nessa reforma. Sim, e esse é um ponto crucial. Destruir é só metade da história. O versículo 8 menciona que ele renovou o altar do Senhor que ficava na entrada do templo. É um ato simbólico poderosíssimo. Restaurando o centro do culto. Isso. Ele não está apenas eliminando o que considera errado. Ele está restaurando e fortalecendo o que acredita ser o centro da vida nacional. A reforma dele tem 2 faces, a demolição e a reconstrução. E essa atitude toda, essa limpeza geral, acaba gerando uma consequência que, eu confesso, não esperava. Uma mudança demográfica. Pessoas do Reino do Norte começam a se mudar para o Sul. Peraí, isso é fascinante. A gente está falando de uma migração em massa, não por fome ou por guerra, mas por ideologia? Parece que sim. As pessoas estavam literalmente mudando de país porque viram que a liderança do rei Asa estava alinhada com os valores delas. É uma espécie de brain drain espiritual da antiguidade. Exato.
As fontes dizem que gente de Efraim, Manassés e Simeão passaram-se para ele em grande número, porque viram que o Senhor seu Deus estava com ele. Isso nos mostra que a política naquela época era inseparável da teologia. Para Asa, essa migração não era apenas um bônus, era a prova viva de que a reforma dele estava funcionando. Claro. Ele não só estava limpando a casa, mas estava tornando a nação dele um polo de atração. E com isso, enfraquecendo o rival do norte sem disparar uma única flecha. A reforma religiosa teve um impacto geopolítico e demográfico imediato. Ok, então o rei fez a reforma, as pessoas estão migrando, o país parece estar entrando nos eixos. Mas o Asa parece entender que isso não pode ser um projeto de um homem só. Ele precisa que o povo compre a ideia. E aí que ele dá o passo seguinte, que é transformar um movimento de cima para baixo num compromisso nacional. No 15º ano do reinado, ele convoca uma assembleia gigantesca em Jerusalém. Um evento nacional. Exato. E começa com um sacrifício monumental, usando os despojos da guerra. 700 bois e 7.000 ovelhas. É uma forma de agradecimento público, uma celebração, mas o principal ainda estava por vir. O concerto, a aliança. O povo inteiro jura buscar a Deus de todo o coração e de toda a alma. O texto faz questão de descrever a cena, né? Foi uma festa, com o povo jurando em alta voz, com júbilo, com trombetas e com buzinas. Parece um momento de grande unidade e alegria. Sim, mas esse concerto não era como uma promessa de ano novo. Era mais como a assinatura de uma nova constituição para o país. Perfeito. Uma constituição onde o primeiro e mais importante artigo era a lealdade a Deus. Exato. E uma constituição com uma cláusula pétrea e uma penalidade assim, severíssima. E isso transformou a fé, que antes podia ser uma questão privada, na própria certidão de cidadania de Judá. E a gente precisa falar sobre essa penalidade porque ela é chocante. Muito. O versículo 13 é explícito. Todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, tanto homem como mulher. Não havia exceção. Eu fico tentando entender a psicologia do povo aqui. O texto diz que todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, um juramento que incluía a pena de morte para quem discordasse. Isso parece um paradoxo. É uma pergunta excelente. Era um alívio ter regras tão claras depois do caos ou tinha uma pressão social tão grande que ninguém ousaria não se alegrar? Olha, as fontes apresentam isso como um ato voluntário, uma expressão sincera de desejo por ordem e identidade. Depois de um período de instabilidade, talvez a clareza, mesmo que brutal, fosse vista como um alívio, sabe? Entendi. A promessa de paz e segurança em troca da conformidade religiosa total era aparentemente um acordo que eles estavam dispostos a aceitar com alegria. É a lógica de um Estado teocrático na sua forma mais pura. A unidade nacional dependia da unidade religiosa. Mas, por outro lado, a gente não pode ignorar que essa paz foi comprada com uma intolerância religiosa extrema. Um Estado que executa pessoas por sua fé é um conceito muito problemático para nós hoje. Sem dúvida. Mas as fontes não lidam com essa tensão, porque, para quem escreveu o texto, não havia tensão. Na cosmovisão dele, a idolatria não era uma fé alternativa. Era o quê? Era uma doença social, uma traição política que levava ao caos e à destruição, como o profeta Azarias tinha lembrado. A pena de morte não era vista como perseguição religiosa, mas como a remoção de um câncer que ameaçava a sobrevivência de toda a nação. E o texto justifica isso com o resultado. Exatamente, o resultado imediato, segundo o texto, valida essa lógica. E o Senhor lhes deu repouso em redor. A paz chegou. Ok, o rei fez a reforma, o povo jurou lealdade em praça pública, com festa e tudo. Parece um final feliz. Mas a gente sabe que o verdadeiro teste de um líder não é quando as coisas estão fáceis. É quando a convicção dele bate de frente com algo pessoal. Sim. E o texto prepara o palco para o confronto final. O problema não estava em alguma colina distante, estava dentro do palácio. Exatamente. O teste definitivo da lealdade do Asa. A lei valia para todos ou tinha uma exceção para a elite? E ele passa nesse teste de uma forma brutal. O versículo 16 conta que ele, depois, a própria avó Maaca, do posto de rainha-mãe,
E o motivo? Ela tinha feito um horrível ídolo, uma imagem para uma deusa pagã Azerá. E é crucial entender que o posto de rainha-mãe, ou Gebirá em hebraico, não era só um título honorário, era um cargo oficial de imenso poder e influência na corte, talvez a mulher mais poderosa do reino. Então a atitude dele foi muito mais séria do que parece? Muito. E a deusa que ela cultuava, Aserá, era particularmente controversa. Algumas tradições daquela época a haviam como a consorte do próprio Deus de Israel. Nossa, então a briga era muito mais profunda, não era só sobre um ídolo qualquer. Muito mais. Ao destruir aquele ídolo, Asa não estava só punindo a avó, ele estava fazendo uma declaração teológica radical e perigosa. Nosso Deus não tem consorte, ele é único. Era uma briga de família com implicações cósmicas. E a forma como ele faz isso é um espetáculo. É puro teatro político. Ele não esconde o ídolo. Ele o destrói, o reduz a pó e o queima publicamente no Vale de Cedron. E esse lugar, o Vale de Cedron, tem algum significado especial? Sim, as notas de estudo apontam que aquele vale era um local tradicional para o descarte de objetos de idolatria, quase como um depósito de lixo para itens profanos. Entendi. Queimar o ídolo da própria avó ali foi um ato público, calculado para ser humilhante e para que todos vissem que ninguém, absolutamente ninguém, estava acima da nova lei. Imagina o drama familiar. Isso é material de novela. Ele não só a demitiu, mas fez uma fogueira pública com o objeto de devoção dela. O próximo almoço de domingo da família real deve ter sido um silêncio constrangedor. Sem dúvida. Mas, politicamente, foi um golpe de mestre. Solidificou a autoridade dele e provou que a reforma era para valer. Certo. Depois de tudo isso, a gente pensa, missão cumprida, limpeza completa. Mas aí vem o versículo 17 e joga uma dúvida no ar. Ele diz, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Depois de remover ídolos até da sala da avó, como é que algo tão importante ficou para trás? Parece uma falha grave na reforma. É uma frase que parece uma contradição, né? E é aqui que as notas de estudo são essenciais. O problema está na nossa compreensão do termo altos. Eram lugares de culto, geralmente em colinas, mas nem todos eram iguais. Os altos que o Asa tinha destruído antes, em outras passagens, eram explicitamente dedicados a deuses pagãos com seus postes ídolos e altares estrangeiros. Então os altos que ele deixou de pé eram diferentes. Exatamente. A interpretação mais provável é que esses altos que não foram removidos eram santuários locais para a adoração do próprio Deus de Israel, Yahvé. Entendi. Embora a lei religiosa idealmente centralizasse todo o culto no Templo de Jerusalém, esses altares locais, espalhados pelo interior, não eram necessariamente vistos como idolatria da mesma forma que um altar para Aserá. Eram mais uma irregularidade litúrgica do que uma traição de fé. Nossa, então o detalhe sobre os altos não serem removidos não é uma falha na reforma, é uma nuance. É o texto dizendo que a intenção do coração dele era perfeita, mesmo que a execução não tenha sido 100%. Isso muda completamente a leitura do caráter de Asa. Precisamente. Não era uma falha de convicção, mas talvez um limite prático ou político da reforma dele. Por isso, apesar de deixar essa imperfeição, a mesma frase conclui que o coração de Asa foi perfeito para com o Senhor todos os seus dias. A intenção valeu mais. A avaliação final do cronista não é sobre a execução perfeita de cada detalhe, mas sobre a lealdade fundamental do rei. Ele erradicou a ameaça principal, que era a idolatria pagã. E qual foi o resultado final de toda essa jornada? A profecia, a reforma radical, a aliança, o teste familiar. O texto é curto e grosso, e muito poderoso. O último versículo, o 19, diz: E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. 20 anos de paz. 20 anos. É o fechamento perfeito para o argumento que o texto vem construindo. A narrativa é toda montada para provar um ponto. A obediência e a busca por Deus não são só atos de piedade privada. São o fundamento da ordem pública, da prosperidade e principalmente da segurança nacional. Faz sentido. A paz não foi uma coincidência. Não. Foi a consequência direta e prometida do pacto que eles firmaram em Jerusalém. Ao revisitar essas fontes, a sequência fica claríssima.
Um chamado profético que acorda a liderança, a ação decisiva de um rei que não hesita, um compromisso nacional que une o povo e um resultado concreto, desejado por todos: paz e estabilidade. É uma aula sobre como a liderança alinhada a valores pode de fato transformar uma sociedade. Exato. Para o cronista que escreveu este texto séculos depois, a lição para os seus leitores era inequívoca. A fidelidade a Deus é a melhor política externa e de defesa que uma nação pode ter. É uma visão de mundo onde a teologia é a mais pragmática das ciências políticas. Uma visão bem diferente da nossa. Totalmente. E essa narrativa toda nos deixa com uma questão interessante para refletir. O texto descreve o coração de Asa como perfeito ou fiel ao longo de toda a sua vida. No entanto, se a gente lê outras partes da história dele em outros livros, veremos que ele cometeu falhas bem graves mais tarde. Certo. Isso nos leva a pensar como uma narrativa histórica, especialmente uma com um propósito teológico, equilibra o compromisso geral de uma pessoa com suas ações específicas, que podem ser imperfeitas ou até mesmo erradas. É possível que a intenção e a lealdade fundamental de um líder sejam consideradas puras por um historiador, mesmo quando a execução de suas políticas ou suas ações futuras revelem falhas. Fica aí uma reflexão sobre como a história é contada e o que ela escolhe enfatizar.